Nós sempre fomos uma empresa de tecnologia, mas com um pé no mundo offline, né? Então, assim, a nossa operação real, dia a dia, ela acontece na vida real, né? Comida, entrega em casa, o entregador, o restaurante. Então, de fato, somos uma empresa de tecnologia, sim, com entregas na vida real. O segmento de restaurante é o segmento que, infelizmente, mais quebra no Brasil. É um negócio com uma margem muito apertada. Infelizmente, todo mundo acha que por saber cozinhar bem, sabe administrar um negócio. A gente faz 120 milhões de pedidos por mês, né? Movimenta aí 400 mil entregadores e 400 mil restaurantes todos os meses dentro da plataforma. Olá, eu sou Mariana Jangiacomo e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o diretor sênior de Assuntos Governamentais e Política Pública do iFood, João Sabino. João, muito obrigada por conversar com a gente aqui hoje no EsferaCast. Queria começar perguntando então sobre a trajetória do iFood, que começou em 2012 e hoje está no top 10, né, dos maiores e-commerce do Brasil. Queria saber como foi essa trajetória de sucesso, como vocês conseguiram chegar até esse ponto. Prazer, Mariana, obrigado pela oportunidade. O iFood é uma empresa brasileira, nascida numa garagem em Jundiaí, engenheiros de computação da Unicamp, né? E que vem desde 2012 se desenvolvendo e crescendo bastante. Teve várias etapas de grandes saltos, né? Acho que o último mais relevante em 2018, né? Quando a gente começou, deixou de ser apenas um marketplace, ou seja, um cardápio eletrônico mesmo, onde restaurantes e usuários se conectavam através da plataforma, né? E passou a fazer também um serviço de logística, né? Oferecer para restaurantes a entrega, né? O last mile. Isso abre uma oportunidade gigantesca para quem? Para pequenos restaurantes. 70% dos 400 mil restaurantes hoje na base do iFood são pequenas e médias empresas. Então tem-se a impressão que o iFood, uma empresa das grandes cadeias, elas também têm um papel relevante dentro do iFood, né? As grandes cadeias de fast food, etc. Mas 70% dos nossos restaurantes cadastrados são empresas familiares, né? Micro e pequenas empresas. Então, isso é muito relevante, né, para o Brasil. Hoje o iFood movimenta mais de 0,5% do PIB brasileiro, gera renda direta para mais de 400 mil entregadores. E se você for juntar toda essa cadeia de diretos e indiretos, né, nós estamos falando de 1.800.000 empregos gerados nessa cadeia, né? A pandemia, ela foi definidora no processo de crescimento do iFood. Eu te diria que ela fez mais uma aceleração da mudança de comportamento do usuário brasileiro, que passou a comprar mais online no aplicativo por delivery. Mas nós já vínhamos crescendo ano a ano na casa de 2 dígitos, né? Então esses são os números, digamos, superlativos do iFood. A gente faz 120 milhões de pedidos por mês, né? Movimenta aí 400 mil entregadores e 400 mil restaurantes todos os meses dentro da plataforma. Os números são impressionantes. E, João, quais os próximos passos, então, agora previstos para o crescimento do iFood? O iFood é uma empresa que tem uma cultura muito forte em fazer uma coisa de cada vez e bem feita. Então, antes da pandemia, nós fazíamos só entrega de delivery de comida. Quando a pandemia trouxe uma ocasião onde usuários estavam presos em casas, restaurantes dependiam só do delivery, né? Nós passamos a fazer supermercado, que é o que a gente chama de groceries, né? Então, supermercado, farmácia, pet shop, tudo isso surgiu a partir de 2020. 6 meses depois, nós já éramos líderes de mercado. Por quê? Porque a gente foca, a gente faz uma coisa e uma coisa bem feita. Hoje, a parte de fintech é extremamente relevante dentro do iFood. Não só o iFood Benefícios, que é a nossa solução para cartão Vale Alimentação e Vale Refeição, mas todo o serviço bancário e financeiro envolvido em toda a operação, né? Então, hoje a gente oferece crédito para restaurantes. Você imaginar que o segmento de restaurante é o segmento que, infelizmente, mais quebra no Brasil. Primeiro porque é um negócio com uma margem muito apertada. 2, infelizmente todo mundo acha que por saber cozinhar bem, sabe administrar um negócio. Uma coisa não conversa com a outra. Então, o número de inadimplência e de quebra, né, de falência de restaurantes é muito alto no Brasil. Por consequência disso, as linhas bancárias de crédito nos bancos tradicionais são muito altas. Como o iFood dispõe de todos os dados do restaurante, conhece a operação de cada um dos restaurantes, ele consegue oferecer linha de crédito com um valor, taxa de juros muito mais baixa. Então, hoje a gente tem a maior rede de oferta de crédito para toda essa cadeia de restaurante. Então, essas são os principais serviços que nós estamos agregando a cada ano. De novo,
uma coisa de cada vez, muito bem feito, favorecendo todo o ecossistema. E é interessante que você tocou nisso nos itens que o iFood está oferecendo, porque antes, então, começou com um delivery de comida e agora as pessoas têm acesso também a esses produtos de primeira necessidade, né? Outros produtos no aplicativo. Então, eu queria entender como está sendo essa ampliação dos serviços e da expectativa dos usuários mesmo do que eles podem encontrar no iFood. Um dos grandes investidores do iFood é o Grupo Pros, que é o maior grupo de internet da Europa, né? Então, a gente tem uma tese de que nós precisamos ser os campeões em conveniência geral, né? Acho que na questão de alimento, a gente já tem uma posição muito bem demarcada, né? Comida, supermercado, farmácia, tudo. Agora a gente está investindo bastante em viagens, né? Com a parceria com o Decolar e eventos também com Simpla, né? Então, toda essa parte de conveniência para o usuário vem sendo a nossa tese que a gente vai apostar que a partir de agora e nos próximos anos para que a gente seja referência em tudo isso. Olha, e falando, né, falando dessa ampliação de serviços, a gente está falando de mais de 55 milhões de clientes que têm acesso a essa gama cada vez maior de serviços. A gente pode dizer hoje que o iFood é uma empresa de tecnologia? Com certeza, assim, eu costumo sempre fazer uma diferenciação, nós sempre fomos uma empresa de tecnologia, mas com um pé no mundo offline, né? Então, assim, a nossa operação real, dia a dia, ela acontece na vida real, né? Comida, entrega em casa, o entregador, o restaurante, tudo. Então, somos sim uma empresa de tecnologia que investe muito em tecnologia e inteligência artificial para entregar produtos visíveis, né? Produtos da vida real, né? Coisa que a gente come, sente o cheiro, o gosto, tudo. Então, de fato, somos uma empresa de tecnologia, sim, com entregas na vida real. Ah, que interessante essa junção, né, dos dois mundos, né, o online e o real. E como está a participação do iFood junto ao governo? A gente falando mais no cenário nacional, político, como está sendo essa participação do iFood junto ao governo na construção de um cenário mais equilibrado na relação entre a empresa e os colaboradores do aplicativo? O iFood, primeiro, reforçando, uma empresa brasileira, né? Nós já tivemos operações no exterior. Nos últimos anos, nós resolvemos desinvestir dessas operações, vender tudo para investir só no Brasil. Por quê? Porque o mercado brasileiro ainda é muito amplo. E uma coisa que é importante a gente reforçar, que o maior competidor do iFood hoje ainda é o telefone, depois o WhatsApp, né? Então, o delivery no Brasil ainda ele é essencialmente offline, fora do aplicativo. Então, tem um mercado endereçável muito grande ainda. Agora, para que esse mercado endereçável seja alcançado, a gente precisa de um ecossistema sustentável. E um ecossistema sustentável depende de regulação. Então, nós somos totalmente a favor de uma regulação do trabalho intermediado por aplicativo, com regras modernas, com uma inclusão previdenciária do entregador para que, ainda que não haja vínculo de emprego, ele esteja assistido pela Previdência Social com uma contribuição, inclusive, principal da empresa. O iFood, desde 2021, publicamente se dispõe a colaborar com essa regulação e pagar uma previdência para esses entregadores. Claro que a discussão é bastante complexa, né? É um mundo novo, é uma forma de relação diferente. O trabalhador por aplicativo hoje, ele ofere sua renda de 3, 4, 5, às vezes até 10 aplicativos diferentes. Como é que você coordena um sistema federal que faça uma coleta proporcional da Previdência com os ganhos dele em cada um dos aplicativos? Então, nós participamos de todas as discussões, seja com o governo federal, esfera do executivo, seja também no parlamento, tudo, e estamos confiantes que a gente vai conseguir aprovar todos juntos isso num tempo muito breve, tendo sempre o entregador no foco e no centro dessa discussão. Certo, o entregador que faz tanta parte, né, a parte mais essencial toda. desse ecossistema inteiro, né? Certo. Bom, João, chegamos ao último minuto da nossa entrevista, um minuto final. Uma característica sua que te fez chegar onde está hoje? Olha, eu sou muito organizado, assim, posso acreditar isso a ser virginiano, muito metódico, tudo. Gerencio muito bem o caos, mas organizo muito bem o caos em forma de cronograma, planilha. Então, a vida é muito corrida no iFood. Eu costumo dizer que tudo acontece em 28 minutos, que é o tempo médio de uma entrega. Então, se você não tiver um mínimo de organização mental e de ferramentas, a coisa degringola. Então, eu sou muito organizado. Importantíssimo. E uma coisa que faria de diferente na sua carreira?
Olha, eu costumo dizer que assim, não faria nada de diferente. Tem muita coisa que eu fiz de errado, mas os erros me fizeram aprender muito, né? Então, assim, quando você olha uma pessoa que só fala das conquistas, tem que começar a desconfiar muito. Eu cometi vários erros na carreira e eles me ensinaram a ser uma pessoa melhor e um profissional melhor. É importante aprender, né? E se fosse presidente e tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Parece um clichê, mas assim, a gente só vai tornar Já venceu o tempo? Ih, venceu o tempo, e agora? Agora, mas pode falar, pode... Bom, pode parecer um clichê, mas eu acredito fielmente, assim, que a gente precisa investir em educação, né? Em educação desde a educação básica, e não só educação básica para todo mundo, mas um apoio, né? À família como um todo. Então, é um ciclo de pelo menos uns 30 anos, né? Eu, se fosse presidente do Brasil, eu começaria desde hoje a investir nessa geração que está nascendo hoje, né? Para colher os frutos daqui 20, 30 anos. Muito obrigada pela conversa, João. Muito obrigada pela atenção. Então, ó, ficaram outras perguntas aqui que a gente vai fazer para a próxima, então. Estão guardadas aqui. Obrigado a vocês, parabéns pelo evento. Obrigada, João. Muito obrigada. Sucesso. Obrigada. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até o próximo!